Olá, meu nome é Tiago e hoje eu vou apresentar sobre Big Data e Hadoop, o paradigma dos sistemas distribuídos. Atualmente, a gente produz uma grande quantidade de dados por meio de celular, rede social, sensor de transação bancária e dispositivos de IoT. O grande desafio, ele deixou de ser apenas armazenar esses dados e agora a gente precisa processar eles rapidamente e transformar em informação útil. Nessa apresentação, a gente vai ver por que os sistemas tradicionais deixaram de atender essa demanda e como surgiu o Hadoop e quais os conceitos de sistemas distribuídos tornaram possível processar petabytes de dados utilizando centenas de computadores trabalhando em conjunto. A gente vai falar aqui sobre, antes de falar do Hadoop, né, a gente precisa entender o que caracteriza o Big Data. Os chamados 5Vs, eles representam os principais desafios. O primeiro é o volume, porque hoje empresas elas produzem petabytes de dados diariamente. O segundo é a velocidade, já que muitos dados eles precisam ser processados em tempo real, como acontece em sistemas financeiros e redes sociais. A gente tem também a variedade, porque os dados eles não são apenas tabelas estruturadas. Existem imagens, vídeos, documentos, sensor e diversos formatos diferentes. O quarto V é a veracidade. Ela está relacionada à qualidade e à confiabilidade dos dados. E, por último, o valor, né? Porque ele representa a capacidade de transformar esses dados em conhecimento para apoiar decisões. Quando essas cinco características elas aparecem juntas, os sistemas tradicionais eles começam a ter limitações. Aqui a gente começa a comparar os modelos de arquitetura, né? Do lado esquerdo, a gente tem o modelo tradicional dos bancos de dados relacionais, baseado em um servidor central, que quando precisamos de mais desempenho, normalmente substituímos esse valor por outro mais potente. Esse valor não, a gente substitui esse servidor por outro mais potente. Esse processo é chamado de escalonamento vertical, ou scale-up. O problema é que essa estratégia ela é cara. Ela possui um limite físico também, né? E, além disso, tem um único ponto de falha. Já o Hadoop, ele adota o conceito de escalonamento horizontal, conhecido como scale-out. Em vez de comprar uma máquina extremamente poderosa, a gente utiliza centenas de computadores comuns trabalhando juntos. E aí, dessa forma, a gente consegue reduzir os custos e aumentar a disponibilidade do nosso processamento, né? E o que é o Hadoop, né? O Hadoop ele é um framework de código aberto que ele foi desenvolvido para armazenar e processar grandes volumes de dados de uma forma distribuída. Ele possui os dois componentes principais, que é o HDFS, que é responsável pelo armazenamento distribuído, e o segundo é o baseado em MapReduce, e foi posteriormente gerenciado pelo YARN. O grande diferencial do Hadoop é que toda a complexidade da distribuição e da replicação dos dados, ela fica escondida do desenvolvedor. Aí, assim, quem desenvolve a aplicação, ela pode concentrar seus esforços na lógica do processamento, enquanto o Hadoop, ele administra automaticamente toda a infraestrutura do cluster. Bom, aí aqui a gente vai falar sobre alguns conceitos de sistemas distribuídos, né? Nesse slide, a gente vê como vários conceitos estudados em sistemas distribuídos, eles aparecem na prática dentro do Hadoop. O primeiro deles é a tolerância a falhas. Como falhas são inevitáveis em clusters grandes, o Hadoop ele replica automaticamente os dados. Outro conceito importante é a transparência. Para o usuário, parece que tem só um único sistema de arquivos, né? Embora os dados eles estão distribuídos entre centenas de máquinas. Também existe a intensa concorrência, já que diversas tarefas executam simultaneamente em diferentes nós do cluster. Por fim, a gente tem também a escalabilidade, que permite adicionar novos servidores praticamente sem interromper o funcionamento do sistema. Então, a gente vai falar um pouco agora sobre HDFS, né? Como é que funciona o armazenamento distribuído. O HDFS, ele segue a filosofia Write Once, Read Many, ou seja, o dado ele é gravado uma vez e lido várias vezes. O name node, ele funciona como um mestre desse sistema. Ele não armazena os arquivos propriamente ditos, mas sim os metadados dele, como localização dos blocos e permissões. Já os data nodes, eles armazenam os blocos físicos dos arquivos. Cada arquivo ele é dividido em blocos grandes e distribuído entre diferentes máquinas.
Para garantir essa confiabilidade, cada bloco normalmente possui 3 réplicas, que elas são armazenadas em datanodes diferentes, né? Reduzindo aí significativamente o risco da perda de dados. Aí agora a gente fala um pouco sobre o funcionamento do MapReduce, né? O processamento ele vai acontecer através desse modelo de MapReduce. Primeiro a gente tem um input, onde os arquivos já chegam divididos em blocos. Em seguida ocorre a fase map, em que diversas máquinas processam esses blocos em paralelo. Depois vem o shuffle, responsável por reorganizar e agrupar essas informações, né, semelhantes. E finalmente ocorre a etapa do reduce, que consolida esses resultados. Esse modelo aí ele vai permitir dividir os problemas grandes em diversas pequenas tarefas, que elas vão ser executadas de forma simultânea, reduzindo aí drasticamente o tempo de processamento. Aí aqui a gente fala sobre o data locality, né, que é um dos maiores diferenciais do Hadoop, esse conceito de data locality. Nos sistemas tradicionais, normalmente a gente move grandes quantidades de dados até o servidor responsável pelo processamento. Isso aí pode gerar congestionamento na rede e aumenta bastante a latência. O Hadoop ele faz exatamente o contrário. Em vez de ele mover esses dados, ele envia apenas o algoritmo para o computador, onde os dados já estão armazenados. Como o código ele vai ocupar poucos bytes, né? Enquanto os dados eles ocupam terabytes e até mais que isso, essa estratégia ela vai reduzir muito o tráfego da rede e melhorar o desempenho do sistema. Então, agora a gente vai ver aqui sobre o YARN, né? A partir da versão 2 do Hadoop surgiu o YARN, né? Que ele é o responsável pelo gerenciamento dos recursos do cluster. O Resource Manager, ele vai controlar a CPU globalmente e a memória disponível, né? Cada máquina possui um Node Manager, que vai ser responsável pelos recursos locais, e além disso, cada aplicação possui um Application Master, que coordena a sua execução. Com isso, a gente tem aí diferentes tecnologias como Spark, Hive e MapReduce, que elas conseguem compartilhar o mesmo cluster de uma forma eficiente. Então, aqui a gente tem um ecossistema do Hadoop, né? O Hadoop ele não é apenas o HDFS e o MapReduce, tem todo um ecossistema com um conjunto de ferramentas, né? Além disso, a gente vai ter o Hive, o Pig, o HBase, o Zookeeper, todas essas tecnologias elas trabalham juntas para atender diferentes necessidades analíticas. Então, aqui a gente pode observar também algumas aplicações práticas que no setor financeiro o Hadoop ele é utilizado para detectar fraude, analisar transação, na saúde ele possibilita análise genética, pesquisa científica e outros estudos com uma grande quantidade de dados. Já no setor público, ele pode integrar os dados fiscais, sociais, demográficos para apoiar em políticas públicas. Então, apesar dessas vantagens, né, o Hadoop ele apresenta uns desafios. O primeiro deles está relacionado à privacidade, por causa da LGPD. Como os dados eles são replicados em várias máquinas, torna-se importante controlar esses acessos para garantir a anonimização. Outro desafio é a segurança do cluster, que exige uma autenticação robusta e um controle rigoroso das permissões, né? E tem também a questão da qualidade dos dados. Mesmo em um sistema altamente escalável, ele vai produzir resultados incorretos se os dados que entrarem forem inconsistentes. Bom, a gente pode falar do Hadoop, né, em 3 ideias principais. Primeiro, aproveitar o hardware comum para construir grandes infraestruturas de processamento. Segundo, assumir que as falhas acontecerão e tratar elas automaticamente por meio da replicação. E terceiro, inverter a lógica tradicional e mover o processamento até os dados, reduzindo aí drasticamente o tráfego da rede, né? E o futuro é o seguinte, hoje o Hadoop ele não representa o fim da evolução tecnológica, né? Mas sim uma base para novas arquiteturas. Atualmente a gente vê sua integração com computação em nuvem, processamento de streaming, data lakes, inteligência artificial. Os grandes modelos de IA, eles dependem justamente dessa infraestrutura para armazenar e preparar enormes quantidades de dados. Então, para a gente concluir, o Hadoop ele demonstra que é possível, né, construir sistemas altamente escaláveis, resilientes e de baixo custo, utilizando só o hardware comum e princípios sólidos dos sistemas distribuídos. Bom, é isso e muito obrigado.